E já estamos de volta para falar agora, gente, sobre um assunto importantíssimo, principalmente nessa época que a gente está, né, que é o Janeiro Branco. É muito importante falarmos de saúde mental. E não é brincadeira, não. Isso pode abalar muito a vida de uma pessoa, a produtividade dela e por aí vai. Eu estou falando da sobrecarga emocional. Você sabia que pode trazer até efeitos no corpo físico? Pois é, nós vamos entender melhor o que é essa sobrecarga, como que nós podemos lidar com isso, administrar melhor as nossas emoções para a gente não sofrer com consequências terríveis na nossa vida. E é complicado não só para a pessoa, né, que está lidando com a sobrecarga, mas para aqueles que convivem com ela também. Então, filhos, esposo ou esposa, colegas, familiares sofrem também com isso. Então nós trouxemos a Thaís Rosa, que é psicanalista, estará conosco aqui de quarta-feira, de 15 em 15 dias, para ajudar a gente a cultivar o bem-estar, né? E a gente lidar com essas questões diárias de uma forma mais saudável. Tudo bem, Thaís? Como Tudo você bem, tá? Edu. Bem-vinda novamente. Obrigada. Fiquei feliz que você vai estar com a gente. Pois é, eu também fiquei muito feliz da gente conseguir agora aí trazer para o pessoal coisas de saúde mental, de comportamento. Vai ser um prazer enorme aqui poder dividir um pouco disso com o público. E é importante até para as pessoas saírem do automático também, Sim. né? Porque não percebem ou vão postergando isso, né? Às vezes até notam que não estão bem emocionalmente, mas tem as preocupações, contas a pagar, trabalho, a pessoa vai passando tudo na frente e vai se deixando de lado. Exatamente. E fora o preconceito também, né, Edu? Porque as pessoas ainda têm uma ideia de que buscar ajuda profissional falando de saúde mental é coisa de gente maluca, sabe? É verdade. Que ainda existe isso. Ou frescura. O Exato. termo que muita gente usava, é frescura, né? Não tá com nada, né? Exatamente. Vai lavar um tanque de roupa, você não tem nada para fazer. E aí, se tivesse uma rotina como a minha, né? Não ia ter tempo para essas coisas. Muita gente tem esse tipo de pensamento. Tem mesmo. Pós-pandemia, isso mudou um pouco. Eu percebi um movimento diferente, porque aí as pessoas viram o quanto a saúde mental é importante. E aí, já aproveitando, Janeiro Branco é exatamente para isso, né, Edu? A gente começa o ano. A ideia do Janeiro Branco, a princípio, já que estamos no início do ano, uma página em branco, um momento de reescrever história, de olhar para a nossa saúde, porque a gente faz tanta coisa no começo do ano, a gente arruma guarda-roupa, a gente arruma a casa, a gente vai fazendo toda uma modificação, falando assim, não, esse ano eu vou começar diferente, mas às vezes a saúde mental fica para depois. Então o Janeiro Branco é exatamente representado por conta disso e de maneira proposital. A gente pode usar essa questão da casa também, né, como uma metáfora para a gente cuidar da casa interna também, né? Sim. Que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente está trazendo para dentro ou cultivando, né? Concordo. A casa, eu sempre falo que ela tem uma representação ligada à mente, porque imagina que eu faço essa analogia sempre, né? Na sua casa você tem diversos cômodos. Vamos imaginar que cada cômodo desse representasse uma área da sua vida. Então, do mesmo jeito que você pega, por exemplo, o começo do ano para arrumar o guarda-roupa, limpar a gaveta, por que não fazer isso com as nossas áreas da vida? Para entender como está cada uma delas. Encarar como se fossem cômodos mesmo. Eu acho que é uma forma fácil da gente conseguir administrar. Acho que seria bacana. Perfeito. Agora, gente, a questão da sobrecarga emocional, ela acontece por infinitos motivos. São muitas razões que podem contribuir para essa sobrecarga. Às vezes você tem muitos compromissos, né, durante a semana, fica ali de cabeça cheia em relação a isso, ou dificuldade em dizer não para o outro e vai trazendo tudo para si, pegando todas as responsabilidades, ou perfeccionismo, você quer fazer tudo bem feito, você demora muito, aí você vai se sobrecarregando, não sabe delegar, né, passar funções para outras pessoas para poder equilibrar melhor. Então são infinitos comportamentos que a gente tem
que contribuem para isso. Também é importante, então, né, Thaís, a gente olhar para ver onde a gente está falhando, porque a gente está alimentando essa sobrecarga, né? Sem sombra de dúvida, porque a sobrecarga emocional, ela está muito ligada ao excesso de coisas que a gente acaba colocando na nossa vida. Isso gera emoções ali muito intensas e aí você chega num momento que você fala, eu não estou conseguindo lidar com tudo isso. Então eu falo que é um descontrole, você perde um pouco o controle sobre a vida de modo geral. Né? E isso é super comum hoje em dia, porque a gente, como você colocou, né, uma agenda cheia de compromissos. Como que eu administro isso? E isso às vezes está relacionado a questões da própria história do indivíduo. Vamos pensar de maneira inconsciente. Eu gosto sempre de colocar assim, por que a sua agenda está tão cheia? Por que você está aceitando e dizendo sim para tudo o tempo todo? Será que isso tem a ver, né, com a sua história de vida? Será que de alguma forma você aprendeu na sua história de que você não pode falhar? De que você tem que absorver tudo, o tempo todo? E então é sempre importante perguntar se aquilo que você está colocando é essencial. Porque é a mesma história da casa. Às vezes você tem lá uma camisa de 1980 que você não usa mais, mas você fica guardando ela ali. Concorda que ela vai ocupar um mega espaço? Sim, a pessoa às vezes pensa, né, se eu emagrecer novamente, eu volto a utilizar, né, e deixo ela ali guardada, né? Pois é, só que é que tá, aquilo está ocupando um espaço na sua vida que às vezes não faz mais sentido, né? Então, a primeira coisa... Desapega, gente. Desapega. Desapegou da camisa de 1980? Desapega dessas emoções aí que não fazem mais sentido na sua vida, né? Ou às vezes de compromisso que você acaba assumindo muito para dizer para todo mundo, eu dou conta. E isso, de novo, tá na história do indivíduo, no seu inconsciente que está dizendo para você, ou seu pai ou a sua mãe lá atrás, em algum momento eles falaram assim, só serve se tiver perfeito. Porque vamos pensar, uma criança, Edu, ela se forma, ela é desenvolvida pela fala dos pais. O primeiro contato do mundo é com o pai e com a mãe. Então a gente é falado por eles. Então se você tem um ambiente, por exemplo, onde você tem muita cobrança, muita crítica dos pais, por exemplo, ou você é condicionado a receber afeto mediante aquilo que você faz, você tirou 9, não tem que ser 10. Ou então a pessoa fala, não, você tem que ser perfeito, você não pode errar. Você concorda que você vai começar a trazer isso para a sua vida adulta de alguma maneira? Com certeza. Né? Você acaba imprimindo esse comportamento, essa autocobrança, se bobear na vida toda. Né? A vida inteira. E às vezes isso é tão automático que a gente não percebe. Né? Eu canso de ver casos, né, como eu sempre digo no consultório, de pessoas muito perfeccionistas, que você vai olhar a história, era aquele pai e a mãe que a criança chegava com 9 e o pai falava assim, não fez mais que a sua obrigação. Você deveria ter tirado 10. E não vê, né, a cobrança que está incentivando, né, na pessoa, né, para ela ficar autoexigente, né, se cobrar. Agora, conta uma coisa pra gente, quando que realmente é um indício de que a pessoa está com essa sobrecarga emocional e não é apenas um estresse ou uma fase ou um momento, é quando isso se perpetua assim por muito tempo? Eu vejo que quando aquilo se estende por muito tempo e quando começa também, Edu, a trazer sinais físicos. Ah, tá. Então, Quais? Por exemplo, você pode começar a sentir um cansaço constante, né? Aquela sensação de que, nossa, tá pesado. Dores de cabeça. Gente, dor de cabeça, eu costumo dizer que é um indicativo fortíssimo de que alguma coisa tá errada. Você pode sentir dores gastrointestinais, sabe aquelas pessoas com gastrite? Olha, eu tenho até um caso pessoal que eu posso compartilhar. Quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava assim, e tem um problema também, né, que é importante. Às vezes não é que a gente não gosta do trabalho, às vezes você gosta muito do trabalho, e aí aquilo você começa a absorver, começa a ter os sintomas físicos, e é a hora que você começa a falar, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então eu tive problema de gastrite, por conta do estresse ali do trabalho. E eu amava o meu trabalho, tá? Muita gente tem. Amava, né? Muita. Então, mas é como você disse, a pessoa gosta tanto que ela vai assumindo ali todas as tarefas, né? Para fazer bem feito, para trazer ali um resultado bom para a empresa, validar, né, também as suas capacidades para ser reconhecida, e aí ela não vê que destemperou, tá acima da medida, né, tá além do ponto, né? Exatamente. Então você começa a sentir esses sinais físicos no primeiro momento,
Então você tem ali, por exemplo, a falta de sono, a insônia é um indicativo fortíssimo. E às vezes até aumento ou diminuição do peso pode trazer também esses sinais físicos. Porque às vezes a gente primeiro sente no físico. Geralmente as pessoas percebem com mais facilidade. Depois ela começa a sentir no emocional, que às vezes dá uma ignorada, joga para baixo do tapete ali e fala, não, tá tudo bem, né? Às vezes quem tá em volta é que percebe. Às vezes o pai, a mãe, o marido, os filhos, que são os sinais ali relacionados a questão comportamental. Então, por exemplo, às vezes, sabe aquela louça que fica na pia e que você faz um escândalo? Eu falo que é aquela reação desproporcional à situação. Uma coisa pequena e a gente torna muito grande. Exato, começa a ter explosões de raiva sem motivo assim aparente. Então, essa é um sinal comportamental de que alguma coisa não está legal. Né? Você começa a ter, por exemplo, falta de memória. Esquecer as coisas com muita facilidade, porque sua cabeça está cheia. Né? Falta concentração. Vai faltar foco. Vai sentir uma apatia, às vezes, uma desesperança. E isso tudo por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, nosso corpo, além das questões comportamentais, a gente produz diversos hormônios. Quando a gente está feliz, a gente produz dopamina. Quando a gente está estressado, a gente produz cortisol. E o hormônio do cortisol, ele faz com que todos esses sintomas, tanto físicos como também essas questões comportamentais, elas se sobressaiam ali no indivíduo. Então, a explicação para que você tenha essas reações além da sobrecarga também é o seu hormônio que está aumentando. Então, veja que está tudo ali interconectado de alguma maneira. Né? E óbvio que isso vai trazer um desequilíbrio, um impacto na sua produtividade, porque você começa a se sentir sobrecarregado. Aí você começa a sentir que você não está tendo foco para entregar as coisas, por exemplo. O que vai automaticamente fazer? Você vai começar a se sentir incapacitado. Isso vai gerar mais estresse. E isso vai gerar uma ansiedade. E isso pode gerar uma sensação de incapacidade. E aí leva você para um estado depressivo. Então, percebe? Uma coisa puxa a outra. A sobrecarga emocional, ela pode ainda impactar mais, né? Exato. Ela não é um resultado final. Não. Na verdade, ela pode se desdobrar em outras coisas, ansiedade, depressão, né? Esse quadro de frustração emocional. Exatamente. Uma série de coisas. É a ponta do iceberg, né, Edu? Tá. Então, assim, começa com aquele estresse e aí aquilo ali vai desencadeando uma série de coisas se você não olhar para isso com carinho, com cuidado e entender que você precisa de um auxílio, de uma ajuda ou pelo menos rever aí como é que você está lidando com as suas prioridades do dia a dia. Por isso, gente, tá vendo? É importante já você identificar, né? Mas não é só identificar e não fazer nada com isso, tá? Tem que mudar e busque auxílio se você não estiver sabendo como fazer. Hoje em dia tem tanto profissional que pode te ajudar, né? Sugerir maneiras diferentes de você lidar com o assunto, tá? Então, talvez uma ajuda profissional possa ser indicada aí no seu caso. Agora, Thaís, eu acho muito importante a gente falar de uma coisa, porque como a gente fala muito aqui no programa de espiritualidade, às vezes as pessoas sentem essas sensações que você disse, dor de cabeça, apatia, cansaço, e ela já vai para outra via. E tô com o obsessor, né? Verdade. E aí ela já pensa que é o obsessor, que é o sofredor, né? Que são os espíritos que estão ali encostados. Tem que falar da via espiritual também. Por quê? Porque as pessoas confundem. Às vezes não é nada espiritual, né? Ou espiritual que possa ter ali é como consequência do quadro emocional dela, para quem acredita, né, nessa parte espiritual, o quadro emocional despencou e daí ela passa a atrair influências negativas. Mas é importante a gente colocar o que é o que, cada coisa no seu lugar, o que é espiritual, o que é emocional, o que é saúde mental, saúde mental. Então, às vezes não tem nada a ver com espiritualidade, né? Verdade. E você sabe que eu tenho um pensamento, mas aí é um pensamento muito pessoal e eu acho que tem a ver com isso que você falou. Imagina que se você tem um estado emocional, pensar assim, de baixa frequência, vamos chamar assim. Tô triste, tô deprimido, tô ansioso. Se a gente pensar pelo lado da espiritualidade, isso diminui a sua vibração. Sim. Será que você não está atraindo também ali várias coisas negativas por conta disso? Então vamos cuidar do espiritual para quem é da casa da espiritualidade, com a sua religião, com as suas crenças, e a saúde mental também, que vai te ajudar a organizar isso de alguma maneira, vai te trazer insights para você começar a fazer uma modificação
Aí vamos pensar na espiritualidade, eleva a sua frequência e aí, quem sabe, as coisas começam a fluir, né? É isso aí, entender, gente, que cada coisa tem que ser tratada, né? Da sua forma específica, ou então trate tudo, mas não faça escolhas erradas. Às vezes a pessoa está com uma doença física e quer fazer apenas uma cirurgia espiritual. Às vezes o problema é mental, psicológico, psiquiátrico, a pessoa quer só fazer ritual e meditação para resolver. E não, né? Ou a gente faz ali um tratamento completo, Concordo. né? Ou senão a gente vai focando ali, né, no que a gente tem que focar, em cada medicina, em cada linha de tratamento. Sim. Agora, então assim, identifiquei que eu estou sobrecarregado emocionalmente, eu preciso rever o meu comportamento, que é a minha conduta que está alimentando aquele quadro. Terapia ajuda? Com toda certeza, porque a psicologia ou a psicanálise, ela vai te mostrando ali, né? Eu digo que assim, a gente não vai dizer como você resolve o seu problema, mas a gente vai começar a te trazer insights. Como é que eu faço? Então vamos pegar o exemplo da agenda cheia, né? Como que a gente pode desenvolver isso? Como a gente pode melhorar isso? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que fazer 3 perguntinhas, né? Isso de fato isso que eu estou colocando na minha agenda aqui, de coisas que eu estou acumulando, isso vai me ajudar a chegar nos meus objetivos? Isso de fato tem a ver comigo ou eu estou fazendo isso para atender uma expectativa que é do outro, que tem a ver com o que a gente falou lá, de às vezes a gente não saber dizer um não. Né? Se eu deixar de fazer isso, isso vai de fato impactar no resultado final? Então pega a tua agenda, reveja, veja as prioridades, anota, veja o que pode ser você que precisa fazer e de repente o que eu posso delegar para o outro. Tá. Ah, mas eu tenho dificuldade para delegar, como a gente colocou. Eu não confio nas pessoas o suficiente. Pergunta, você não confia nas pessoas o suficiente por quê? O que aconteceu na sua história de vida para você se sentir ameaçado por esse outro? Será que de alguma maneira na sua história de vida ali você passou por frustrações, as pessoas te decepcionaram a ponto de você achar que só você consegue fazer? Mas isso é um mecanismo de proteção também. Porque ao não dividir com o outro, eu achando que só eu dou conta, automaticamente eu me blindo de me frustrar novamente. Então, se você tem essa dificuldade, o que vocês podem fazer? Delega aos poucos. Né? Começa com pequenas coisas e depois que você se sentir confiante, você amplia isso para mais coisas, por exemplo. Colocar na agenda momento para fazer lazer, um momento para você meditar, ou para quem acredita, sei lá, vou buscar uma ajuda espiritual, vou fazer um esporte, vou sair com os meus amigos. Tem que ter um tempo para isso na agenda, gente. A nossa vida não pode ser focada numa única área. Que muitas vezes a sobrecarga vem por isso, porque a gente fica ali focado em uma única situação. Ótimo. Então, gente, tá vendo? Tem que ter tempo para tudo aí. Vamos organizar o nosso dia a dia para a gente conseguir se dedicar não só a trabalho, não só a família, não só as responsabilidades, mas ter o seu tempo aí para todas as coisas. A sensação que me dá é que muita gente às vezes vive essa sobrecarga por conta de uma insegurança também. Procede? Porque parece-me que às vezes a pessoa pensa assim: eu não sei se eu vou dar conta, por exemplo, de arcar com todos os meus compromissos financeiros. Então, ela vai pegando um monte de coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela tem o trabalho dela ali tradicional, né, do qual ela tem os ganhos fixos dela, mas aí ela começa a fazer outras coisas de renda extra e vai assumindo coisas, e tudo por conta também de uma insegurança de não fechar conta, ou às vezes ela até está bem nesse quesito, se sente segura, mas tem um medo da falta, por já ter vivido uma escassez ou algo do tipo. Isso é uma verdade. Só que aí eu falo que entra na autossabotagem. Porque veja, uma pessoa, por exemplo, que ela... Primeiro que assim, ela está acostumada a sempre estar numa luta constante para conseguir manter aquele padrão de vida. Se a pessoa vem de uma história de escassez, por exemplo, geralmente ela passou isso durante muito período da vida dela. Então ela vai continuar nesse mesmo movimento, mesmo que não esteja mais faltando. Mas ela virou a chave na vida, mas ela ainda está com aquela programação. Exatamente, é uma programação. E por isso que é importante a busca da terapia, para entender. Claro que aqui a gente está falando de uma maneira geral. Cada indivíduo aí tem a sua história, podem ter gatilhos diferentes, mas muitas vezes é isso. Você
tem dinheiro ali, você tem condições de bancar as suas coisas, mas você fica naquele movimento de que você precisa lutar para conseguir as coisas. Ou às vezes, Edu, eu já vi casos, inclusive, da pessoa tá repetindo um padrão familiar. Porque o pai e a mãe disse para ela que para que ela seja alguém na vida, ela precisa trabalhar muito. Aí ela reproduz aquilo. Exatamente. Absorve e reproduz. Absorve e reproduz, porque o pai e a mãe disse que aquilo é o certo. Que é a referência, o pai e a mãe. Eu tô falando de pai e mãe, mas eu posso ser qualquer cuidador, tá, gente? Avô, avó, né? Aquele com quem a pessoa foi criada, né? Conviveu. Exatamente. A gente é um espelho da nossa história, sim, de vida, da nossa infância. Muitas vezes a gente faz isso por validação externa também. Tem pessoas que elas precisam mostrar que elas têm determinadas coisas, mas isso vem lá daquele pai e daquela mãe que eu falei no começo, que eram autocríticos, ou que disseram para você, não, para você ter valor você precisa trabalhar. Eu já vi casos, inclusive, de pessoas que o pai e a mãe falam assim, para você ser alguém na vida, você tem que fazer um concurso público. Porque antigamente tinha esse conceito, né? Também. Se a pessoa faz uma coisa diferente disso, mesmo na vida adulta, o pai e a mãe invalidam. E a pessoa começa a ter vários problemas emocionais, falando, nossa, meu pai e minha mãe não dão valor para isso. E ela passa uma vida inteira tentando se provar. Nossa, artistas, né, sofrem muito com isso, né? Tem de lidar com essa cobrança, né? Bastante, né? A gente vê muito caso em relação a isso. Agora, o burnout, ele pode também ser uma consequência da sobrecarga emocional? Sem sombra de dúvidas, que é aquele que eu comentei com você. Quando eu trabalhava muito, amando o meu trabalho, eu não tive um burnout, mas eu tive problema de estômago, dor de cabeça, enfim, várias coisas. E sim, porque você está ali sobrecarregando uma determinada área. O que é o burnout? É o esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho. Tá. Então, do mesmo jeito que você pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão, se for uma área do trabalho que está sobrecarregada, aí a gente está falando de burnout. E o tratamento do burnout é com psicólogo, psiquiatra? É um conjunto. Você pode trabalhar com o psicólogo, com o psiquiatra, porque muitas vezes você precisa de medicação. E aí a gente faz exatamente esse processo que eu falei que a gente faz a sobrecarga. Você vai rever a sua agenda, você vai diminuir a sua carga de trabalho, você vai priorizar outras áreas da sua vida. Então você começa a fazer uma distribuição mais equilibrada, vamos colocar assim. Né? Tem casos, inclusive, que a pessoa precisa se afastar, de fato, do trabalho porque não está dando conta. Em relação ao esgotamento, né, emocional, aí que a gente está falando, a sobrecarga emocional, qual que é o tratamento que você recomenda? A pessoa tem que rever o comportamento dela, mas às vezes também é importante uma ajuda profissional, porque de repente ela já está tão acostumada a agir daquela forma que não consegue fazer sozinha, né? Isso que é complicado. Às vezes ela não tem a força sozinha para identificar e mudar, né, o que ela está vivendo. Aí psicólogo, psicanalista podem ajudar. Sem sombra de dúvidas, acho que é buscar terapia para a gente entender primeiro que se é só uma sobrecarga emocional ou se de repente essa pessoa já não evoluiu para outros quadros. Tá. Porque às vezes a gente demora para identificar, então pode ser uma ansiedade, por exemplo. A pessoa está ansiosa e dependendo do nível de ansiedade precisa entrar com uma medicação. E aí precisa buscar um psiquiatra para ajudar nesse processo. Então fiquem de olho aí nos seus sintomas físicos, nos seus sintomas emocionais. A família está falando ali para você, olha fulano, você anda muito estressado, nossa, você está brigando porque a pia está cheia de louça e etc. Começa a se observar e pensar se não é o momento de você buscar aí uma ajuda profissional. Perfeito. Então, gente, Janeiro Branco aí te convidando a fazer esta reflexão. Mas eu também vou passar para você, né, os contatos da Thaís Rosa, porque ela pode te ajudar e ela atende tanto presencial quanto também à distância, tá? É psicóloga e psicanalista. Anote aí, o Instagram dela é o @apsicanálise, tá? Siga ela. O YouTube é o @terapia_, etc e tal. No YouTube você tem podcast, né? Isso, nós temos um podcast onde a gente fala aí sobre saúde mental, sobre patologia. Sou eu e uma colega, nós dividimos ali a fala, que é a Tina Scotton. E a gente vai trazendo aí vários conteúdos. E agora de quarta-feira, quinzenal, também vou estar aqui, né, gente? Firme e forte, para falarmos aí de bem-estar. E até, gente, vamos abrir nas próximas vindas da Thaís
para vocês participarem também, enviarem suas perguntas sobre os temas, mandar áudio para a gente ouvir sua voz, entender o que está acontecendo, tá? Então nós vamos abrir para você participar aí desse nosso momento terapêutico e de bem-estar. E as pessoas, para agendar com você, lá no Instagram tem um contato? Sim, podem me chamar lá no Instagram, no direct. Tem lá também o número do meu WhatsApp. Vocês podem me chamar que a gente bate um papo. Perfeito. Se quiser passar para o pessoal o WhatsApp, também Posso fica à passar? vontade. Pode, lógico. Vamos lá, é o 932540618. Só me chamar lá para a gente 11 agendar. 11 932540618. Perfeito. Obrigado, viu, Thaís, pela Obrigada vinda. a você. E ficamos felizes, né, gente? Agora, a cada 15 dias, a gente tem ela aqui com a gente para nos ajudar, né, nessas questões emocionais e também psicológicas. Galera, eu vou fazer um rápido intervalo. Quando voltar, Samara Bezaibes estará conosco e vai ter atendimentos com tarô egípcio. Não sai daí.